Irmãos, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Amós, capítulo 4, verso 12. Quem achou, manda um glória a Deus. Quem não achou, manda um aleluia. Mas você não pode ficar de boca fechada, amém, igreja? Amós, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim a Bíblia Sagrada. Diz assim a Bíblia Sagrada: por isso ainda castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com vocês, prepara-te para encontrar com o Senhor Deus, ó Israel. Minha tradução está diferente da dos irmãos, mas a leitura é: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Amém? E dentro desse versículo, hoje, como encerramento da campanha prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus, eu quero trazer um tema, e eu queria que você repetisse comigo: esteja sempre preparado. Esse é o tema: esteja sempre preparado. Nós fizemos leitura no livro de Amós, capítulo de número 4, verso de número 12, aonde tem passado por esse altar homens e mulheres de Deus pregando a mesma mensagem, e hoje a mensagem para o encerramento desta campanha não será diferente. Amós, segundo os historiadores revela, o seu nome significa o sustentador. Amós foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para levar uma mensagem da parte de Deus para o seu povo, nos dias de Uzias em Jerusalém, entre o ano 804 ou 824 antes de Cristo. Sua mensagem era contra os pecados de Israel. O pecado de Israel causava uma repercussão na sociedade, e era pecado na sociedade. O pecado de Israel era contra as viúvas, o pecado em Israel era contra os desvalidos, era contra os órfãos, era contra os desvalidos da sua época. Esta era a mensagem que Deus colocou no coração de Amós para pregar contra Israel sobre o pecado que tem trazido, diácono André, percussão dentro daquela sociedade. O pecado estava tão grande naquela época que a sociedade foi impactada por aquela situação, porque eles pecavam contra as viúvas, eles pecavam contra os órfãos, os necessitados da sua época. Por isso a Bíblia nos revela que Deus levanta Amós para estar pregando, trazendo uma palavra de exortação ao povo, para que ele viesse se preparar para se encontrar com o Senhor teu Deus, como fala o texto. Mas eu quero nesta noite não estar me prendendo ao Israel do passado. Eu quero estar nesta noite pregando uma palavra para os nossos dias atuais. Eu não quero me prender no Israel do passado. Eu quero estar pregando para o Israel de Deus, que é a igreja do Senhor. Cadê os Israel de Deus? Levanta a mão e dá glória. Eu não quero me prender no Israel do passado, mas eu quero estar trazendo uma palavra para o teu coração nessa noite. E você sabe qual é a palavra de Deus para as nossas vidas? É: prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor Jesus. Eu não quero me prender no Israel do passado. Eu quero estar trazendo uma palavra para os nossos dias, os dias atuais, para a igreja.
E a palavra não é diferente. A palavra é: prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Por que se preparar? Porque a Bíblia fala que qualquer momento o céu se abrirá e o Senhor irá buscar a sua igreja, o Senhor irá buscar aquele que está com a vida preparada sobre o seu altar. A Bíblia fala que no piscar de olho o Senhor virá buscar a sua igreja. Só quem é igreja, levanta a mão. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Só quem vai para o céu manda glória para Jesus. Uma coisa, irmãos, que eu tenho observado dentro das nossas igrejas, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo promessa, estou me referindo a todo aquele que proclama, que chama pelo nome do Senhor. Uma coisa que eu tenho observado, irmão, é que muitas pessoas estão enchendo o templo das nossas igrejas. Muitos pregadores, muitos homens e mulheres de Deus que têm lotado as congregações de uma forma sobrenatural. Uma coisa que eu tenho observado, diácono André, é que a igreja tem crescido de uma forma tremenda. Os altares lotados de homens engravatados, de homens empalitosados, de homens letrados. Mas uma coisa eu quero falar nesta noite: a igreja simplesmente está lotado, mas de muitas vezes de pessoas despreparadas. Como assim, pregador? Como assim, pregador? Despreparado? Se nós observarmos bem, se nós estudarmos detalhadamente a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai estar nos revelando que nós como igreja temos que estar, olha para cá, com a vida no altar, buscando, orando, jejuando, servindo a Deus. E uma coisa que eu tenho observado, diácono André, é que muitos clamam ao Senhor, exalta ao Senhor, e muitas vezes o seu coração, a sua mente está totalmente longe da presença do Senhor. Quantos estão nessa noite num culto como esse, mas a sua cabeça, o seu coração está totalmente longe da presença de Deus? Quantos num culto como esse, o pregador pregando, o louvor sendo entoado para a glória de Deus, e muitas pessoas estão simplesmente desligadas, simplesmente estão com a mente em outro lugar. E a Bíblia nos revela, irmãos, que a igreja, que nós que servimos ao Senhor, olha para cá, temos que estar preparado para a vinda do Messias. Nós como igreja do Senhor não podemos estar desapercebido. Nós como igreja do Senhor temos que estar orando, porque a qualquer momento Jesus irá buscar a sua igreja. E o que tem de gente lotando as igrejas, mas estão automaticamente despreparados. Como assim, pregador? Quantos no culto como esse, diácono Paulo, muitas vezes o pregador está ministrando, o pregador está doutrinando, e muitos estão desapercebidos. Quantos no culto como esse, enquanto a mensagem está sendo ministrada, enquanto a palavra está sendo pregada, muitos cristãos estão se levantando, estão entrando e saindo, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de reverência com a palavra de Deus. E a Bíblia nos revela, irmãos, que na presença de Deus temos que estar preparados, temos que reverenciar ao Senhor. A Bíblia vai estar falando no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 5, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé.
Quando o pregador está revelando isso, ele está nos convidando a nós reverenciar aquele que é digno de glória, que é digno de louvor, que é digno de adoração. Quando o pregador nos convida a guardar o pé, ele simplesmente está nos convidando a nós honrar a presença de Deus. E simplesmente, uma coisa que nós temos observado dentro das igrejas é que não existe mais reverência, não existe mais reverência àquele que está no controle da igreja, não existe mais reverência ao Deus de Israel, não existe mais, Diácono André. E a Bíblia nos revela, a Bíblia nos exorta, nos convida sempre a nós estar preparado. Eu não convido a você se preparar, ao contrário, nós temos que estar preparado. A Bíblia vai estar revelando no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, vai estar revelando a história das 10 virgens. Quem não conhece essa história, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Como você, conhecedor da Bíblia, a Bíblia vai estar falando que a parábola das 10 virgens ensina que nós somos responsáveis individualmente pelas nossas vidas espirituais. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, irmão, que Ele não marcou dia e nem hora para a sua vinda. Por que, pregador? Porque nós como igreja temos que ter sede de Deus. Nós como igreja temos que ter sede de buscar a Deus. Nós como igreja temos sempre que estar nos pés do Senhor, no altar do Senhor. E a Bíblia vai estar revelando no livro de Mateus, capítulo de número 25, sobre a parábola das 10 virgens. E o que eu aprendo aqui, irmão, nesta parábola das 10 virgens, é que 5 eram prudentes, 5 serviam a Deus, 5 adoravam a Deus, 5 eram tementes a Deus, andava com as suas lâmpadas acesas, andava com azeite de reserva. Sabe o que é isso? Mulheres que serviam a Deus, mulheres que buscavam a Deus. Assim, meu amado ouvinte, é a igreja do Senhor. Nós temos sempre que estar com a lâmpada acesa, nós temos que estar sempre com a lâmpada acesa para nos encontrar com o Senhor, que virá a qualquer momento para buscar a sua igreja. E 5 representa os crentes fiéis. 5 representa aqueles crentes que tinham vontade de buscar a Deus. E uma coisa que eu tenho observado nesses últimos dias, irmãos, é que o amor de muitos estão se esfriando. Cristão não tem mais vontade de vir buscar a Deus. Cristão não tem mais desejo de vir para a igreja. Pessoas não estão deixando se levar pelo cansaço, pessoas que estão deixando se levar pelas coisas deste mundo. E a Bíblia nos revela, irmãos, que nos últimos tempos o amor de muito se esfriará. O amor de muito está se esfriando. Quantos cristãos que eram para estar aqui hoje, mas simplesmente preferiu estar em qualquer outro lugar, a não ser aqui na casa do Senhor? Quantas pessoas deixaram de cultuar ao Senhor hoje e preferiu ir para qualquer outro lugar, a não ser estar na presença de Deus? Quem não conhece a parábola das bodas, do casamento que o rei prepara para o seu filho, ele lança o convite aos seus convidados, mas simplesmente todos estavam com seus compromissos. Um chega para ele e disse: me tenha como excluído, porque eu comprei uma junta de boi e preciso vê-lo.
Outro dizia: me tem como excluído, porque eu tenho uma casa e preciso ir visitá-lo. E muitos rejeitaram o convite. E assim, meu amado ouvinte, é a igreja desses últimos dias. Pessoas estão deixando aquilo, deixando as coisas de Deus, olha para cá, em segundo plano, deixando as coisas de Deus só para o dia que der certo. E a Bíblia nos revela que estas 5 mulheres representam os crentes fiéis. E as nécias são aqueles crentes religiosos, vêm para o culto sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de vontade de adorar a Deus. São pessoas que simplesmente se tornaram religiosos. E o que aconteceu? A Bíblia vai estar falando que o noivo chega e simplesmente 5 estava preparada. Quando as demais souberam que o noivo estava à porta, elas ficaram desesperadas, porque as suas lâmpadas estavam apagadas, e aquelas mulheres, irmão, ficaram despreparadas. E quando o noivo chega, simplesmente leva consigo somente aqueles que estavam na brecha. E eu quero estar trazendo para você nessa noite, nós como igreja temos sempre que estar preparada, com a lâmpada acesa, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de servir a Deus. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Estamos vivendo os últimos tempos, irmão, ou nós servimos a Deus de verdade ou não. E muitas pessoas, irmão, simplesmente estão desapercebidos, e muitos até dentro das igrejas, brincando de ser crente. E uma palavra que eu quero estar deixando para você nessa noite: não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar de ser pregador, não é tempo de brincar de ser adorador, simplesmente é tempo de buscar ao Senhor. Isaías 55, verso de número 6, a Bíblia vai estar falando: buscai ao Senhor enquanto pode achar, e invocá-lo enquanto está próximo. Não está no tempo de nós recuar, não está em tempo de nós nos desanimar, não está no tempo de nós desistir, está no tempo de buscar a Deus. Está o tempo de servir a Deus. Por que, pregador? Porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo. A Bíblia vai estar revelando no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, sobre o princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, peste em vários lugares. E a Bíblia fala que isso é simplesmente o princípio das dores. Você, meu filho, acreditando ou não, a Bíblia simplesmente está se cumprindo. A qualquer momento esse céu há de se abrir e Jesus vem buscar a sua igreja. Quantos simplesmente estão se preocupando somente em estudar, em fazer faculdade, em
ter um bom casamento, em ter uma família bem estruturada. Isso não é errado você pensar dessa forma, mas uma coisa que eu tenho observado, irmão, que enquanto muitos estão buscando a se formar, a estudar, a ganhar dinheiro, ele está deixando a desejar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Enquanto estão se preocupando em formar filho, em ter um casamento próximo, em guardar dinheiro no banco, está esquecendo o principal, é de buscar a Deus. Mateus capítulo 6 vai estar falando: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas Ele vai acrescentar. A Bíblia vai estar revelando a história de um homem rico, o homem que construiu um celeiro e colocou toda a sua fortuna, colocou todo ali o seu trigo ali dentro daquele lugar, e ele olha simplesmente e diz: é muito pouco, eu vou destruir tudo e vou fazer um galpão maior e vou depositar o suficiente. E a Bíblia vai estar falando que ele destrói ali e ele constrói um templo maior, ele constrói um prédio maior e começa a depositar os seus bens, a depositar a sua colheita, a depositar as suas riquezas. Aí simplesmente depois que ele constrói e deposita ali toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade, ele olha para aquilo que ele construiu e diz: agora a minha alma pode descansar sossegado, porque o que eu tenho é para a vida toda. E a Bíblia vai estar falando que uma voz branda, e o Senhor disse: louco, nesta noite pedirei a tua alma e o que tu tens preparado, e para quem será? Você sabe o que é que eu vejo em cima dessa história, irmão? É que muitas pessoas estão pensando em prosperar, estão pensando em ter, estão pensando em ter uma vida melhor, e está esquecendo que nós temos que preparar, não é o nosso físico, não é a nossa vida material. O que nós temos que preparar é a nossa vida espiritual para se encontrar com Deus. Louco, nesta noite pedirei a tua alma. E assim é muitos nos dias de hoje, se preocupando só em fazer faculdade, se preocupando só em ganhar, se preocupando só consigo mesmo e esquecendo, olha para cá, a sua vida espiritual. Vai chegar um ponto, irmão, que Jesus vai voltar. E o que tu tem preparado e para quem será? Você sabe o que é que Deus está querendo nessa noite da sua igreja? É que nós não venhamos ficar desapercebidos. O que Deus quer dos seus filhos é que nós não venhamos viver uma vida de fracasso, sendo vacilante. O que Deus quer, meu filho, é que nós estejamos sempre preparados para a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. A mensagem está sendo pregada nos rádios, a mensagem está sendo divulgada nos terminais, a mensagem está sendo divulgada nas televisões. A mensagem é a mesma: Jesus está voltando. E muitas pessoas estão ignorando a mensagem. Muitas pessoas não estão dando credibilidade à mensagem. Você sabe o que é que vai acontecer? Jesus vai voltar. E se você ficar desapercebido, você vai ficar. Porque a palavra de Deus para Israel é: prepara-te, ó Israel. E a mesma mensagem se repete para os dias atuais: se prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor Jesus. A voltar, a palavra é a mesma. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Você sabe o que é que está acontecendo, irmão?
A mensagem está sendo pregada. Muitos entram por aqui e saem pelo outro lado. A mensagem sempre é a mesma. Jesus está voltando. E muitos simplesmente estão desapercebidos. Muitos não estão dando credibilidade à mensagem pregada. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: irmãos, não brinca de ser crente. Jesus está voltando. Eu não convido a você, olha para cá, a se preparar. Eu convido a você a estar preparado. Enquanto os irmãos dentro da igreja, cristão entra sem nenhum tipo de compromisso, a mente totalmente desligada com Deus. Quantos cristãos estão aí lotando as igrejas, levando o nome de cristão, dizendo que serve a Deus, mas simplesmente não passa de lobos devorador. Sabe o que é que a Bíblia chama isso? Pessoas despreparadas. A Bíblia fala, irmão, que nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. E se nós não tiver ligado na terra, ligado no céu, nós podemos nos tornar presa fácil na mão do adversário. Porque a Bíblia vai estar falando que nos últimos dias se levantarão falsos profetas e, se possível, enganarão até os escolhidos. Mas uma coisa que eu acho lindo, irmão, em Mateus 24:13, que a vitória é só para aquele que perseverar até o fim. Não deixa Jesus por nada. Diz para a pessoa que está do teu lado aí. Não deixa Jesus por nada, irmão. O que tem de pessoas aí, irmão, estão trocando Jesus por qualquer coisa. O que tem de pessoas aí que estão trocando aquilo que Deus nos deu por qualquer coisa. Irmão, o que Deus nos deu, irmão, foi a melhor coisa do mundo. O que foi, pregador? O seu Filho Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Deus deu o melhor dele para nós, para nos livrar do inferno, para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldição. O que Deus deu para nós foi muito melhor do que os prazeres do mundo. E uma coisa que me entristece é que muitos cristãos dentro da igreja estão trocando Jesus por qualquer coisa. Jesus, irmão, a gente não deve trocar por nada, principalmente por qualquer coisa. Porque o que Deus preparou, irmão, para a sua igreja, a Bíblia vai estar falando em 2 Coríntios, que olho nenhum viu, e nem ouvido ouviu, e nunca desceu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para a sua igreja é muito melhor. E o que está acontecendo é que simplesmente muitos estão trocando Jesus por qualquer coisa. Quantos cristãos que já passaram por esse altar, já ocupou até essas cadeiras que você está sentado, que eram para estar aqui, mas já não estão mais. Por quê, pregador? Porque trocou Jesus por algo do mundo.
Quantas pessoas que já passou por esta igreja ou por qualquer outra denominação que eram para estar aqui, mas por não vigiar, trocou Jesus por qualquer coisa. Não deixa o diabo roubar a coroa que Deus colocou nas tuas mãos. A Bíblia vai estar falando que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão em busca daquele que possa tragar. Nós como igreja, se não vigiarmos, nós podemos nos tornarmos presa fácil na mão do diabo. E Deus não quer que a sua igreja venha a ser uma igreja vacilante. Deus quer que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. O que Deus entregou nas nossas mãos, irmão, a gente tem que zelar, porque a qualquer momento o céu vai se abrir e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Só quem é igreja levanta a mão e dá glória. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: irmão, não troque Jesus por nada. A palavra de Deus para nós é, repita comigo: prepara-te, ó Israel. Está fraco? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Você acredita nisso? Levanta a mão e aplaude ao Senhor.